E vamos para a Bahia, com a doutora Tereza Fonseca. Ela fez residência em pediatria, hematologia pela Universidade Federal da Bahia. Tem mestrado em oncohematologia pediátrica pela Universidade Federal do Paraná e é professora do curso de medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz. Médica responsável pelo serviço de oncohematologia pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, Bahia. Doutora Tereza Fonseca, bom dia. Ela fala sobre o papel da pediatria e do pediatra e médico da atenção básica da saúde para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Liberado o áudio? Bom dia a todos, a todas. Estou muito feliz hoje de estar aqui nessa jornada aqui do Ceará. Há muito tempo eu acompanho o trabalho da Associação Peter Pan. É muito bom estar ouvindo o doutor Cláudio, é muito bom estar ouvindo o doutor Vicente. E eu espero poder complementar algumas falas, e às vezes vou estar um pouco repetitiva, mas eu vou tentar passar de uma maneira geral a informação sobre o papel do pediatra e o médico da atenção básica para a saúde, para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Já foi colocado aí anteriormente, então, como nós estamos falando do câncer infanto-juvenil, nós estamos falando de uma população na faixa etária de 0 a 19 anos. Então, como o próprio doutor Vicente, doutor Cláudio colocaram, de uma certa maneira, ela corresponde a 0,5% a 4% do câncer de adulto. Então, assim, é um número muito menor que você vai ter de câncer na criança quando comparado ao adulto. Mas sua grande importância epidemiológica está na questão da mortalidade. Então, ela é a segunda causa de mortalidade na faixa etária de 4 a 18 anos no Brasil. Então, esse é o dado do INCA, né, do Ministério da Saúde, onde nós podemos observar que no Brasil como um todo, ela perde apenas para causas externas, no restante do país, idem. A exceção é a região norte, mas sabemos que tem uma grande quantidade de causas mal definidas que possivelmente tenha neoplasia ou câncer nessa população. E isso já tem se demonstrado que, com o passar do tempo, está se aumentando o percentual das neoplasias e diminuindo o número de causas mal definidas. E quando a gente fala nessa mortalidade e a gente vê que a taxa de cura do Brasil não é igual à esperada no restante do mundo, nós temos que lembrar, como já mencionado anteriormente, tanto por doutor Cláudio quanto por doutor Vicente, que nós temos uma ampla área para estar trabalhando a questão do câncer pediátrico para poder mudar essa realidade. Então, tem a questão do suporte psicossocial, que eu já estava ouvindo, que é de extrema importância para a gente reduzir o abandono, reduzir a mortalidade. A questão do diagnóstico preciso, então nós precisamos que essa criança tenha acesso a exames com biologia molecular, imunofenotipagem, que são exames que vão diagnosticar precisamente até o subtipo do câncer para que ela tenha um tratamento mais adequado. Esse tratamento tem que ser feito em centros especializados, e quando nós colocamos em centros especializados, é que eles tenham acesso a um centro que tenha toda a parte de diagnóstico, entrando os diagnósticos de imagem, tomografia, ressonância, a parte genética, biologia molecular, imunofenotipagem, a parte de suporte. Então, um banco de sangue que possa trazer um suporte, terapia intensiva pediatra 24 horas para as emergências. Então, você tem que ter um centro especializado que tem uma estrutura capaz de estar atendendo essa criança. Durante muito tempo, esse centro era comum, o centro de adulto era igual ao da criança, mas a criança tem suas particularidades, o profissional que atende a criança tem uma formação diferente do profissional que atende o adulto, e não é cabível a gente aceitar que um profissional, tipo um oncologista de adulto, um hematologista de adulto, esteja tratando uma criança, ou mesmo que ela seja encaminhada para uma unidade de terapia intensiva de adulto, não uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Então, ela tem suas particularidades, além da questão psicossocial, a questão da educação, da questão da terapia ocupacional. Então, são várias vertentes do cirurgião pediátrico que nós temos que ter nesse centro especializado.
Esse centro especializado tem que estar disponibilizando o tratamento com protocolos, então assim, esses protocolos que você sejam padronizados, que tenha acesso a não só aos exames, mas às drogas, e que isso seja monitorado, não só para estarmos olhando a eficácia do tratamento, mas também a sua toxicidade. E, por fim, a questão do diagnóstico precoce, que é o que nós vamos estar abordando aqui. O que é um diagnóstico precoce? Então, o diagnóstico precoce é também chamado de prevenção secundária. Então, como já colocado anteriormente, na criança nós não conseguimos fazer a prevenção primária, como o doutor Vicente falou. Se você não tiver acesso ao tabaco, você vai diminuir o número de câncer, principalmente câncer de pulmão, de laringe, de boca. Mas, assim, como o tempo de exposição para o aparecimento do câncer na criança é muito menor, o que nós temos, a arma que nós temos é o que nós chamamos de prevenção secundária, que é chamado de diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce objetiva a detecção do câncer no seu estágio inicial de desenvolvimento. Quando nós fazemos o diagnóstico precoce e nós conseguimos diagnosticar essa criança no estadio mais localizado da sua doença, nós vamos ter um tratamento que ele é menos agressivo. Então, quando você tem mais tumor, você tem que tratar mais agressivamente. Você aumenta, consequentemente, também a taxa de cura e você diminui o número de sequelas. Então, assim, é uma criança que tem um tumor no olho, que é o retinoblastoma, que o doutor Vicente mencionou anteriormente. Mas se eu consigo pegar na forma inicial, eu consigo preservar o olho e, em alguns casos, inclusive, a visão dessa criança. Mas se ela já está de uma forma muito avançada, o caminho é a retirada, é a nucleação, é a retirada do olho. Então, você diminui o número de sequelas dessa criança e, consequentemente, a gente melhora a qualidade de vida. Então, hoje, como o doutor Vicente e o doutor Cláudio mencionaram anteriormente, o que nós queremos é curar com qualidade de vida. E a cura, diante dessa estrutura colocada como ideal, ela ocorre em mais de 70% dos casos, inclusive naquelas crianças que têm o seu diagnóstico precocemente. Então, quais são as razões que dificultam o diagnóstico precoce? Então, por que não é tão fácil diagnosticar precocemente? Então, tem um ponto que são as características do tumor, que também já foram mencionadas anteriormente. Existem questões biológicas de determinados tumores que eles são de uma replicação tão grande que você não consegue diagnosticar precocemente. Então, a gente tem a questão do neuroblastoma, que normalmente ele é muito agressivo e a gente não consegue diagnosticar precocemente. Tem as questões não só biológicas do tumor, mas também as características do aparecimento desse tumor, que acaba sendo muito semelhante com as doenças próprias da infância. Então, também já mencionado anteriormente. A dica que fica então, como foi colocado? Então, na leucemia, você pode ter a palidez, você pode ter a dor óssea, você pode ter a febre, às vezes a dor articular, e aí você, no seu diagnóstico diferencial, vai vir, não, possivelmente essa criança tem uma febre reumática. Então, obviamente, nem tudo que tem essas características será leucemia, mas no seu diagnóstico diferencial, isso pode ser uma febre reumática, mas também pode ser uma leucemia. Então, você vai colocar o câncer no seu diagnóstico diferencial. E isso é de extrema importância, principalmente do que venha depois. Então, por exemplo, eu não devo usar um corticoide numa criança que eu não afastei a possibilidade de leucemia, porque se for uma leucemia, eu vou estar mascarando essa leucemia, não vou estar tratando e eu vou estar fazendo com que essa criança se distancie da cura. Então, assim, os sinais e sintomas do câncer pediátrico muitas vezes se assemelham às doenças próprias da infância, mas o fato dele se assemelhar pode ser isso, pode ser aquilo, mas também pode ser o câncer, e eu tenho que fazer uma conduta para que eu possa afastar essa possibilidade. A questão dos fatores socioculturais da família. Então, a gente conhece, a gente lida com crianças com baixo nível socioeconômico, quanto é difícil, às vezes, encarar essa questão do câncer. São tantos os problemas que enfrentam
que às vezes a questão de dizer, ó, isso pode ser um câncer, eu tenho que ir atrás disso, fica muito difícil na questão da família, ou às vezes até o próprio entendimento que aquilo pode ser um câncer. Então, essa questão de estar divulgando, às vezes, para a comunidade, como foi colocada a questão do retinoblastoma, a questão do olho, então, o reflexo do olho de gato, que foi tão disseminado nos meios de comunicação, isso é de extrema importância. Eu vou abrir um adendo aí para um caso particular, onde uma mãe, ela morava na zona rural da minha cidade, ela veio andando de noite com a criança no colo e chegou no pronto-socorro, por um acaso eu estava no pronto-socorro, e ela chegou assim, olha, eu estava vendo um programa de televisão onde foi colocado essa foto e é isso que meu filho tem. Eu já falei com vários médicos, disseram que eu não estava enxergando, mas eu enxergo aquilo que eu filho. E eles disseram que isso é um câncer. Então, eu vim aqui porque eu acho que meu filho tem esse câncer. Então, dar acesso até essa população de determinadas informações e o que fazer diante disso também é de extrema importância. A questão da dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Nós sabemos que nem sempre é fácil você conseguir uma consulta com pediatra, ou às vezes com médico generalista, ou às vezes a mãe chega e se depara numa situação e diz, não, vou levar para uma emergência sobrecarregada, e aqui eu vou abrir um outro adentro, a questão do Covid, onde nós tivemos, nesse período, muitas crianças que acabaram chegando tardiamente. Então, assim, a mãe que não quer levar porque tem medo de pegar Covid, até pelas informações que são divulgadas até na mídia, mas também a questão de quando chega lá, há uma emergência sobrecarregada, uma secretaria que está toda voltada para isso, que não disponibiliza o transporte de ônibus rodoviário que foi bloqueado em algumas cidades. Então, algumas dificuldades, às vezes, se tem a chegada ao serviço de saúde e muitas vezes há até o serviço especializado. E, por último, a questão da falta de preparo da equipe de saúde. E isso não isso ocorre no Brasil inteiro. Então, se colocar, por exemplo, os meus professores, um ponto como o doutor Vicente colocou anteriormente, o que se falava é o seguinte, o Brasil tem tantas doenças, as crianças morrem por tantas doenças, principalmente as infecto-parasitárias, por que a gente vai estar falando sobre o câncer? Só que isso mudou, a nossa realidade está mudando. Os nossos professores, eles ainda, muitas vezes, estão naquele momento daquela realidade, ou não tiveram acesso a essas informações. E o que acontece? Se você não tem informação sobre o câncer infanto-juvenil nos cursos de graduação da área de saúde, entrando principalmente aí a medicina e a enfermagem, esse aluno ele vai ser o futuro profissional, que vai estar na atenção básica, que vai estar nas emergências, e tem aquela frase que se diz, o que não sabe o que se procura não reconhece o que acha. Então, muitas vezes, se você não tem aquela informação, vamos colocar dessa forma, você acaba não conseguindo pensar na possibilidade do câncer, mesmo ele estando na sua frente. E isso é uma realidade no Brasil inteiro. Então, por isso que a gente vai enfatizar esse último tópico. Por quê? Porque o médico pediatra, o médico da atenção básica, ele é o grande responsável pela porta de entrada dessas crianças e adolescentes com câncer. Então, a gente espera que esse médico ele possa olhar e ele possa abrir o caminho para que essa criança seja diagnosticada precocemente. Por isso que é importante para o pediatra, para o médico generalista, ele ter informação, ele ter esse conhecimento sobre os sinais e sintomas que pode ser um câncer pediátrico. Então, ele tem que trabalhar esse conhecimento para ele poder suspeitar. Então, aquele profissional que tem esse conhecimento, quando ele se depara com uma criança ou um adolescente com essa situação, ele vai poder suspeitar que aquele paciente poderá ter câncer. Mas, ao mesmo tempo que ele tem esse conhecimento, que ele suspeita, ele precisa saber o que fazer diante desse caso. Então, ele precisa saber
encaminhar, como encaminhar, para onde encaminhar, de que forma encaminhar. E isso está muito linkado em cada estado no seu plano estadual de oncologia. Então, diante desses sinais e sintomas, eu vou pensar que isso pode ser câncer, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os exames e vou encaminhar, eu vou encaminhar sem fazer os exames, o que eu vou fazer? Então, normalmente no câncer infanto-juvenil, e eu preciso colocar isso, porque isso é um estigma que também acontece no Brasil como um todo, você não precisa firmar o diagnóstico do câncer para você encaminhar uma criança. Isso é uma realidade até na portaria do Ministério da Saúde, e essa é uma informação que a gente tem que divulgar para o Brasil inteiro, porque a questão de ter que diagnosticar para entrar numa unidade de alta complexidade em oncologia, isso é muito verdadeiro em boa parte dos hospitais de adulto, mas de criança não. Diante dos sinais e sintomas de suspeita do câncer pediátrico, daqueles sinais que estão de forte suspeita do câncer pediátrico, você pode encaminhar para finalizar o diagnóstico na unidade de alta complexidade. Então, cabe a essa unidade de alta complexidade fazer a biópsia, fazer o mielograma, encaminhar para um anátomo patológico. Então, cabe a essa unidade fazer essa parte. E muitas vezes a criança fica na atenção básica, com o pediatra, e aí, não, eu vou encaminhar para a anatomia patológica, mas é um local que só vai trazer esse resultado daqui a um mês, daqui a 30 dias. E o câncer pediátrico, ele é muito diferente do câncer do adulto. O câncer pediátrico, ele é de alta replicação. Então, por exemplo, o linfoma de Burkitt, ele dobra de tamanho a cada 24 horas. Se eu esperar muito tempo, a criança morre esperando esse diagnóstico. É diferente do câncer do adulto, que você tem um câncer de colo de útero, que você tem uma displasia, você vai um carcinoma in situ, e aí esse caminho ele é lento. Não, no câncer da criança, esse caminho é muito rápido. Então, ele não é uma doença crônica, é uma doença aguda. E para isso, a gente tem que andar rápido, para diagnosticar rápido e começar a tratar rapidamente para essa criança ter uma melhor taxa de cura. E aqui nós vamos falar de alguns sinais e sintomas. Obviamente, nós estamos falando de uma forma mais generalizada, já que nós teremos algumas aulas específicas, mas nós vamos estar falando alguns sinais e sintomas que são particulares do câncer infanto-juvenil. Então, a palidez, essa palidez progressiva, né? Então, assim, se você me questionar, toda a palidez é câncer? Obviamente que não. A principal causa de palidez no Brasil e no mundo é a anemia por deficiência de ferro. Mas é uma criança que está com a palidez, você deu ferro, mas a criança não melhora, ela inclusive piora. Então, aqui acende o sinal de alerta. Tudo que nós estamos falando aqui é para você acender aquele sinal de alerta, é para você começar a olhar com outros olhos, né? Febre persistente. Então, é muito comum, assim, como foi colocado ali na leucemia, mas também em outros tumores. A criança tem febre hoje, deu 38, amanhã ela tem febre, depois de amanhã ela não tem, depois ela volta a ter, e isso vai se mantendo, é um quadro que vai se mantendo. Então, essa febre persistente. O emagrecimento é importante. Como é que eu sei? Então, assim, muitas vezes as mães elas não têm essa medição, né? Você vai falar assim, a criança, aquela roupa da criança, quando você fecha, se a mãe disser que sim, isso significa que aquela criança perdeu mais de 20% do seu peso. Então, esse é um emagrecimento importante. A mudança do comportamento. Isso a gente ouve que as mães lhe falam. Então, minha filha era assim, até que há 3 semanas ela passou a ficar dessa forma. Então, a minha criança era ativa, brincalhona, risonha, mas tem 3 semanas que ela não quer brincar, ela só quer ficar deitada, ou ela está muito irritada, ela chora o tempo todo. Então, a mãe ela pode não lhe dizer exatamente o que é, mas ela vai lhe dizer assim, a minha criança era de um jeito
e tem tanto tempo, ela passou a ser desse outro jeito. Seja pela astenia, pela fraqueza, pela irritabilidade, pela mudança de comportamento. Então, ela vai lhe determinar que algo aconteceu com o filho dela. Dor óssea, podendo ser dor articular, podendo ter inchaço, pode ser prolongada, pode ser limitante de movimento. Então, se for uma dor óssea localizada, às vezes a criança ela acorda com a dor, ou ela para de brincar por conta da dor, né? Ela pode não conseguir delimitar, ela pode dizer assim, olha, essa dor é por aqui, é na perna, ou ela pode limitar, ó, está aqui no joelho. Então, essa dor óssea, dor articular, inchaço no local, às vezes com sinais inflamatórios, você tem que acender a possibilidade de sinal de alerta. Obviamente, voltando à questão, aí eu estou com uma dor articular, eu estou com inchaço na articulação, pode ser uma febre reumática? Pode, mas eu tenho que pensar que pode ser também uma leucemia. É um local ósseo que está inchado, que está aumentando. Pode ser uma osteomielite? Pode, mas também pode ser um tumor ósseo. Então, a gente vai colocar essa possibilidade no diagnóstico diferencial. Sangramentos em geral. Então, aqui na figura, você está vendo aqui o sangramento em gengiva, inchaço na gengiva, sangramento pela vagina, sangramento renal, petecas, que são aqueles pontinhos avermelhados, ou equimoses, que são aquelas manchas arroxeadas, né? Então, sangramentos ou petecas e equimoses em local que não é de trauma. Então, assim, é muito comum a criança ter mancha roxa na perna, principalmente menino, jogar bola, tá brincando, na perna e no braço, até porque o nosso reflexo é a gente se defender. Vê uma bola, você vai se defender o rosto. Mas a partir do momento que você começa a ver aquilo, não tem história de trauma, aparece no tórax, né? Então, aparece na barriga. Então, começa você a desconfiar e ter essa possibilidade, o sinal de alerta. Vômitos, principalmente que chamam de vômito em jato, que é aquele vômito em força. Dor de cabeça diária. Então, a dor de cabeça, ele é um sinal e sintoma que é um sintoma, na verdade, que muitas vezes ele é menosprezado, justamente porque o adulto não acredita muito que a criança tenha dor de cabeça, mas assim, aquela criança que se queixa todo dia de dor de cabeça, aquela dor de cabeça ao acordar, você tem que valorizar. Os vômitos de repetição, muitas vezes confundido com refluxo gastroesofágico. Então, quando você tem uma criança que está com vômito de repetição, pode ser um refluxo, pode ser outra coisa, mas pode ser um aumento da pressão intracraniana, pode ser um tumor cerebral. Então, assim, aventar essa possibilidade. Todos os casos vão ser tumor cerebral? Claro que não, mas você vai botar aquele sinal de alerta e ficar de olho e avaliar a possibilidade disso. Toda massa, todo tumor, em qualquer lugar do corpo. Então, se você tem massa, esses nódulos, o linfonodo na criança, todo linfonodo da criança vai ser câncer? Claro que não. É muito comum a criança ter aumento do linfonodo. Isso é muito comum. Quando é que eu vou pensar que isso pode ser um câncer? Se você tem uma infecção próximo daquele linfonodo, então, por exemplo, pegando o exemplo aí, uma criança que tem piolho, então ele vai ter um linfonodomegalia cervical. Você tratou, não tem infecção, esse linfonodo vai diminuir. Não vai desaparecer, mas ele vai diminuir. Mas se esse linfonodo não regride e continua crescendo no tamanho acima de 3 centímetros, aí você tem que avaliar. Então, quando você tem um linfonodo aumentado, você vai ver se tem alguma infecção próxima, vai afastar algumas infecções virais e vai acompanhar num período pelo menos de 6 semanas. Se esse linfonodo está acima de 3 centímetros e persiste por mais de 3 centímetros há mais de 2 semanas e que você não tem uma infecção ou uma inflamação próxima, aí você tem que avaliar. Então, apareceu o linfonodo, você vai avaliar se tem uma causa para ele estar aparecendo.
tem uma inflamação, uma infecção que possa ser responsável pelo aparecimento desse linfonodo. Não conseguiu visualizar, tratou com antibiótico, tratou com anti-inflamatório, diminuiu, mas persiste crescendo, aí você tem que avaliar. E toda massa, ou seja no abdômen, seja na perna, seja em qualquer lugar, você vai colocar o câncer no diagnóstico diferencial. Toda. Pode ser uma massa benigna? Claro que pode, né? Então, foi colocado uma massa no criança abaixo de 1 ano, pode ser uma massa benigna? Pode. Mas se você viu a massa, você tem que afastar primeiro a possibilidade do câncer. Então, assim, essa colocação no diagnóstico diferencial é de primordial importância para que a gente pense e tome uma atitude em cima disso. E atenção, né? O estudo inglês ele mostra o seguinte: se uma criança precisar do serviço de saúde mais de 3 vezes, tipo de 4 a mais vezes, nos últimos 3 meses, independente da causa, isso já acende um sinal de alerta que pode ser câncer. Porque ela pode chegar uma vez porque está com febre, outra vez ela vem porque ela está com uma dor óssea, outra vez ela veio porque está com um dente sangrando. Então, assim, são sinais e sintomas que se complementam com a possibilidade daquilo ser câncer. Então, se você é pediatra ou se você é um médico generalista que está na atenção básica e aquela criança volta para você mais de 3 vezes nos últimos 3 meses, então mais de 4 vezes a mais, alerta já procura afastar a possibilidade de câncer nessa criança. Então, aqui eu vou colocar mais ou menos um caminho, que esse caminho, de forma ideal, deverá ser o mais rápido possível. Então, diante de uma criança que ela começa a ter seus sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, ela deverá ter uma facilidade de ser atendido pela atenção básica, pelo médico generalista, pelo pediatra. A partir do momento que ele é atendido por esse médico pediatra aqui, ele tem que conhecer os sinais e sintomas sugestivos do câncer infanto-juvenil, para ele ter, através desse conhecimento, a possibilidade de suspeitar, e ele tem que ter uma clareza muito grande de quando ele suspeita de um câncer pediátrico, o que fazer, para onde encaminhar e como encaminhar. Então, a partir do momento que esse sinal e sintoma aparece, o próprio familiar consegue chegar rapidamente a esse profissional, e esse profissional consegue encaminhar de forma rápida a essa unidade de alta complexidade em oncologia, cabe a essa unidade também ter uma estrutura suficiente para, quando esse caso chegar, ele ter acesso aos exames necessários para ter um diagnóstico preciso, de uma forma correta, rápida, para que a gente tenha um diagnóstico precoce e tenha um tratamento adequado dessa criança. Então, tudo isso tem que estar funcionando da forma ideal para que essa criança ela chegue e tenha a oportunidade do seu diagnóstico precoce e ela tenha uma maior chance de cura. Lembrar que na prerrogativa do SUS, você tem essa integralidade assistencial. Então, mesmo que essa criança ela vá para a unidade de alta complexidade de oncologia e ela seja atendida por essa unidade, ele passa a ser tratada por essa unidade, ela nunca deixará de ser uma criança daquele pediatra, daquela atenção básica. Porque cabe à atenção básica a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico precoce, mas também o acompanhamento em conjunto com essa unidade de alta complexidade. Então, é o pediatra que vai estar ali, muitas vezes, próxima daquela criança. Muitas vezes, a unidade, como o câncer infanto-juvenil é bem mais raro do que o câncer de adulto, você tem muito menos unidades que tratam câncer pediátrico, né? Até pelo número ideal de que essa unidade seja tratada. Então, muitas vezes, essa criança está em uma cidade muito distante dessa unidade de tratamento. Então, cabe a atenção básica ao médico generalista, ao pediatra, estar acompanhando em conjunto com essa unidade de tratamento, até na questão dos cuidados paliativos.
E só nessa integralidade assistencial, né, onde você vai estar junto à atenção básica, alta complexidade, média complexidade, esse acompanhamento em conjunto vai fazer com que essa criança ela tenha uma integralidade assistencial, ela tenha uma assistência total, não só na parte do diagnóstico, mas no acompanhamento e pós o tratamento, né? Essas crianças que estão curadas, como que elas estão? Qual está sendo a qualidade de vida dessas crianças? Elas estão conseguindo se reintegrar ao mercado de trabalho, se reintegrar à sociedade? Então, é importante que nós estejamos trabalhando em conjunto. E aqui eu acrescento outros atores. Então, a comunidade como um todo, né? Então, como a gente tem aí a Associação Peter Pan, então, a comunidade como um todo aí, as universidades, os gestores, todos têm que estar com esse olhar para que a gente possa trazer essa criança para uma cura. Tudo isso que nós queremos é melhorar a questão da mortalidade do câncer infanto-juvenil no Brasil. E quando você diminui essa mortalidade, você aumenta a taxa de cura. Então, nós queremos curar mais e curar com qualidade de vida. E daí essa importância do pediatra, o médico da atenção básica, essa criança. Então, quem está na atenção básica, quem é o médico generalista, quem é o pediatra, é ele que vai trazer para nós essa criança e que vai trazer não só nesse momento, mas acompanhar junto com a alta complexidade tanto a parte do diagnóstico, do tratamento e pós-tratamento dessa criança. E só assim a gente realmente vai melhorar a questão do câncer infanto-juvenil no nosso país. Eu queria agradecer muito a vocês, espero ter contribuído. Deixo depois o meu e-mail para qualquer dúvida a mais. E estou muito feliz que está aqui e espero que realmente, não só nesse setembro, que é um mês de conscientização do câncer infanto-juvenil, mas que a gente possa estar falando sobre o câncer infanto-juvenil em todos os dias do ano, passando informação para mudar a realidade do nosso país. Meu muito obrigada.